Olá pessoal, queria falar nesse vídeo aqui rapidinho sobre uma situação acontecida no Natal de 1914 que aqui eu vou trazer alguns detalhes a mais, porque normalmente a gente já ouve falar nessa história. Que história é essa? É de que houve uma confraternização entre o exército da Inglaterra e o exército alemão em algumas frentes de batalha durante o Natal e Ano Novo de 1914. Pessoal, essa história já é bem conhecida. Você pode ver nas redes sociais que sempre nessa época de Natal e Ano Novo circula essa história de que essas duas frentes confraternizaram. Mas tem mais coisas que isso, porque é o seguinte, o João Bernardo, num livro chamado Labirintos do Fascismo, volume 1, livro que eu citei no último vídeo que eu fiz, mas falando sobre o nazismo, são 6 volumes, né? No primeiro volume, ele fala do movimento dos trabalhadores durante a Primeira Guerra Mundial. E ele fala dessa confraternização dos soldados também. Só que ele vai mostrar, pessoal, que isso aí é só uma das partes dessa confraternização, porque ele vai dizer que foi uma coisa muito comum durante a Primeira Guerra Mundial, quando os exércitos estavam para se enfrentar, eles não quererem se enfrentar. Então havia acordos entre as frentes para que eles não lutassem. Eles só lutavam se havia muita pressão dos oficiais superiores para que isso acontecesse. Então, por exemplo, essa confraternização de 1914, na época do Natal, em que até teve jogo de futebol, né, que se relata, ela foi tão marcante e esse movimento de solidariedade entre os soldados dos exércitos diferentes foi tão forte que, para o ano seguinte, as autoridades dos países tiveram que proibir essas confraternizações. Só que ainda assim, o que é interessante aí, o João Bernardo mostra nesse livro que havia greves, dentro do próprio exército, e isso de lado a lado havia tanto no lado da Tríplice Entente quanto do lado da Tríplice Aliança, né, que para quem já viu a Primeira Guerra Mundial sabe que esses são os dois lados beligerantes, né, os dois lados em guerra. Do lado você tinha da Tríplice Entente, principalmente Inglaterra, França e Rússia. Depois a Rússia sai, né, devido à Revolução. E do outro lado, na Tríplice Aliança, você tinha a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, porque a Itália sai do começo, né, da Tríplice Aliança e vai para o outro lado logo depois. Então, pessoal, a gente tem esses exemplos aí, né, dessa confraternização que foi acompanhada desses movimentos de greve e protestos contra a própria guerra. Aliás, há uma coisa também muito interessante que o João Bernardo também traz, que outras obras já trazem isso, é que a guerra em si ela não foi apoiada pelas populações. Então aquela visão de que as populações estavam tomadas pelos nacionalismos e queriam muito a guerra, isso não corresponde aí aos fatos a partir dessas versões mais novas que nós temos aí de documentos e de aí explicações sobre esse fenômeno, né, que foi a Primeira Guerra Mundial, porque foi mais a questão das camarilhas militares, ou seja, as elites militares que levaram os países à guerra. Então, pessoal, contra essas elites, aí você tem os próprios soldados, os próprios trabalhadores fazendo greves e fazendo motins para que terminasse o conflito, né? Porque as pessoas não queriam, né? A base, a classe trabalhadora e a parte baixa ali do exército não queria a continuidade da guerra. Os marinheiros também não queriam. Então, havia muita pressão de cima dos próprios governos para que a guerra continuasse. E isso foi o que levou, no final das contas, pessoal, ao colapso do exército alemão. Né? O exército alemão ele vai colapsar na Primeira Guerra Mundial porque tem esse grande movimento interno das greves, dos motins dos soldados e marinheiros que vai fazendo o exército ficar enfraquecido. E é isso que vai levar então ao final desse conflito. Vai ajudar, na verdade, né, a acontecer o final desse conflito. Esse enfraquecimento interno. Né? Lógico que teve também as derrotas, né, do exército alemão na frente ocidental, e aí principalmente com a entrada dos Estados Unidos, mas é muito importante esse movimento dos trabalhadores a partir de baixo. E por que ele fala disso? Né? Porque aqui num livro chamado Labirintos do Fascismo, o João Bernardo vai tratar dessa questão do movimento dos trabalhadores, porque ele vai dizer o seguinte, que enquanto os movimentos dos trabalhadores são fortes, o fascismo não pode agir, ele não tem força para agir. Ele vai dizer que o fascismo consegue agir quando o movimento dos trabalhadores enfraquece, aí ele vai conseguir agir, né, ter mais força aí para arrebanhar aí parte desses próprios trabalhadores. Mas é isso, pessoal, nesse vídeo aqui. Para o próximo vídeo tem mais uma coisa para falar sobre esse livro, sobre o volume 3, uma coisa importante também, impactante, que tem a ver de novo com o nazismo.
Tá, então, mas aí eu vou deixar pro próximo vídeo. É isso, pessoal. A gente fica por aqui e até a próxima.